Durante muito tempo, eu dizia que não tinha tempo. Tempo para gravar meus vídeos, tempo para cuidar da saúde, tempo para fazer aquilo que eu dizia que era importante. Só que depois de um tempo, eu percebi uma coisa. O problema não era a falta de tempo. Era que eu estava gastando ele sem perceber. Às vezes eu pegava o celular por 5 minutos, passava 10 minutos, passava 1 hora, e isso acontecia mais do que eu imaginava. E foi aí que eu percebi que precisava mudar. Porque eu estava esperando sobrar tempo, mas esse tempo nunca sobrava. E eu precisava começar com o tempo que eu já tinha. Uma coisa que eu aprendi é agir e resolver mais problemas do que pensar. Porque quanto mais você pensa, mais desculpas aparecem, mais dúvidas aparecem e menos você faz. A vida é meio parecida com essa estrada. Você não consegue enxergar tudo lá na frente. Você só vê uma parte do caminho, mas conforme você continua andando, o resto vai aparecendo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você, dar o primeiro passo. E talvez isso está acontecendo com você agora. Talvez você está esperando o momento certo de começar, e o momento certo não existe. O momento perfeito não existe. Talvez ainda você está esperando ter mais dinheiro, ter mais conhecimento, ter mais experiência. Mas quando na realidade, tudo a gente aprende fazendo primeiro, se estruturando. Então o que você precisa fazer agora é começar, é fazer o que tem que fazer. E o que eu aprendi sobre dizermos que não temos tempo? Olha o solzão aqui hoje, tá? Começou nublado e agora tá um solzão já. Mas o que eu quero dizer com isso? Sobre aprender com isso, sobre não ter tempo, sobre dizer que não temos tempo. Uma vez eu entrei numa loja de varejo, de venda, né? De móveis, eletrodomésticos, enfim. E o que aconteceu? Ali eu descobri o poder do hábito de fazer pouco mais todos os dias. Por quê? Ali existia uma tradição que 10 minutos de manhã eram dedicados para o café e 10 minutos à tarde era dedicado para o café também. E aí, por um tempo, eu segui a tradição deles, que era se sentar um pouquinho, tomar um café, sabe? Aquele momento aconchegante, dar uma risada, dar uma fofoquinha, uma coisa simples. Só que eu parei e pensei assim, e se eu trazer um livro para cá? E aproveitar esses 10 minutos, tomo o meu café normalmente, só que em vez de falar da vida dos outros, de algo que não vai me trazer relevância, eu começasse a ler um livro. 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. E aconteceu algo mágico, porque 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde fez com que eu lesse 10 páginas por dia. E 10 páginas por dia, para quem dizia que não tem tempo, é muito bom. Então ali eu comecei a reparar o seguinte: talvez a gente diz que não tem tempo, mas a realidade é que a gente espera ter uma tarde de folga para fazer isso, espera um dia inteiro para fazer isso, quando na realidade o poder está em fazer todo dia, mesmo que pouco, para que você tenha constância, para que você aprenda a disciplina. E hoje eu tenho as mesmas 24 horas, eu tenho os mesmos problemas, tenho os mesmos compromissos, só que talvez dessa maneira que eu estou falando aqui, eu estou tentando agir um pouco mais e pensar um pouco menos e fazer as coisas com mais constância, mesmo que pouco por dia. E talvez o problema nunca foi a falta de tempo, e sim porque eu estava esperando o momento certo para fazer as coisas, e o momento certo não existe. Então, faz o que você tem que fazer.